O tema do nosso grupo é capitalismo industrial. Nessa apresentação, iremos falar um pouco sobre os movimentos que foram necessários para que o capitalismo industrial fosse como conhecemos hoje e também sobre seus precedentes. Os componentes do grupo são Adriene Nascimento Gomes, Alana de Santana Souza, Alex Silva Teixeira, Ana Carolina da Silva, Arthur Novaes de Oliveira, Bianca Souza de Aguiar, Carla Guimarães Cruz, Érica Késia Santos do Amparo, Gabriela Costa da Silva e Henrique Costa Souza, tendo como docente a professora Edila Maria Barreto. O capitalismo industrial, também conhecido como industrialismo, ocorreu na segunda metade do século XVIII na Europa. Foi um sistema econômico que surgiu em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas. Esse sistema teve como principais características a liberdade econômica e a globalização com a integração dos mercados. O mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial, fornecendo as bases para o capitalismo industrial no século XVIII e XIX. Nesse sistema, quem estava no comando eram as monarquias nacionais, uma junção entre o poder econômico da ascendente burguesia e o poder político dos reis. Suas características baseavam no acúmulo de metais preciosos, como ouro, prata, bronze, entre outros. Dessa forma, o aumento do mercado interno das nações era o objetivo principal desse modelo. No entanto, grande parcela da população não possuía acesso aos recursos provindos desse modelo, uma vez que era concentrado entre grandes comerciantes e a nobreza. Adam Smith era um escocês que foi considerado o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico. Em plena Revolução Industrial, ele publicou um livro que é considerado o marco da teoria econômica, chamado A Riqueza das Nações, o qual serviu de base teórica para a expansão do capitalismo industrial. Na opinião de Adam, o maior obstáculo para o progresso econômico é a intervenção do Estado na economia, e que, se não fosse esse obstáculo, o mercado sempre estaria em equilíbrio econômico. A primeira Revolução Industrial corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico que iniciou em 1760. A Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial, mas qual o motivo para isso? Isso aconteceu, pois, com a Revolução Puritana e Gloriosa, os burgueses conseguiram chegar ao poder político. Portanto, eles investem na industrialização. Além disso, havia fonte de matéria-prima, mão de obra abundante, barata e reserva de carvão, mineral, ferro e etc. A principal característica da primeira Revolução Industrial. A principal característica dessa fase é a mudança do processo produtivo. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que desenvolvia em suas casas ou oficinas. Com a Revolução Industrial, esse trabalho passou a ser desenvolvido em fábricas, com a utilização de máquinas. Surge também o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que antes controlava o processo produtivo passa a ser funcionário que recebe a remuneração pela sua produção. E com isso veio as consequências. Aconteceu a diminuição do trabalho artesanal e o aumento da produção de mercadorias manufaturadas em máquinas. Grandes empresas surgiram com a utilização de massa de trabalhadores assalariados e criou a produção de produtos em meio de tempo. E aumentou as doenças e acidentes de trabalho e a poluição do ar. A Segunda Revolução Industrial teve início na metade do século XIX e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial. Essa segunda fase serviu para representar um novo período de industrialização, onde surgiram as inovações tecnológicas que se espalharam para outros países, como na Alemanha, na Bélgica, na Itália, nos Estados Unidos e no Japão. Nessa fase, surgiu novas técnicas e novas fontes de energia, onde a energia elétrica era transmitida por meio de fiação a longa distância, e a partir daí foi criados motores elétricos.
Já o petróleo foi usado como combustível nos motores de combustão elétrica e o aço foi utilizado na substituição do ferro. Um exemplo geral dessas novas tecnologias foi o navio a vapor. Com a introdução de novas técnicas do trabalho, como o taylorismo fordismo, houve a substituição da manufatura pela maquinofatura, ocasionando assim produtos ociosos no mercado. As causas da Revolução Industrial foram as revoluções burguesas, como a francesa e a inglesa, pensamentos liberais e o iluminismo. As consequências da Segunda Revolução vão desde aumento de produção industrial e de capital, ao aumento de urbanização, inchaço urbano, êxodo rural e desvalorização. A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informacial, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, no período entre 1939 até o período 1945, que abrangiu o período que vai de 1950 até a atualidade. Nesse momento, os diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequência do avanço tecnológico vivido neste período. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair nas fases anteriores da Revolução Industrial, como a metalurgia, a siderurgia e a indústria de automóveis. Assumiram posições de destaque nesse momento a robótica, a informática e a telecomunicação. Além dos avanços tecnológicos, as principais características da terceira revolução industrial foram a redução do espaço e do tempo, possibilitando mudanças nas relações sociais humanas, as informações cada vez mais rápidas, o que deu início ao processo da globalização. As principais consequências foram a especialização e o desenvolvimento das indústrias, a utilização da energia atômica, a desvalorização da mão de obra e a utilização excessiva dos recursos naturais. Os países que iniciaram a terceira revolução industrial foram os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, e posteriormente se espalhou para o mundo todo. Agora que já falamos sobre a Revolução Industrial nos países europeus, devemos também abordar o processo no Brasil. Enquanto a Europa passava por um intenso processo de mudanças com a Revolução Industrial, o Brasil estava sob pacto colonial, não sendo ainda considerado um país independente, tendo que comprar os produtos dos portugueses, sem a possibilidade da abertura de indústrias no país. Somente no final do século XIX que as primeiras indústrias começaram a aparecer, cujos donos eram os cafeicultores, que investiram o capital de sobra originado das exportações de café no setor. Porém, somente com o fim da República das Oligarquias, no governo de Getúlio Vargas, que começou o real incentivo para o desenvolvimento do setor industrial no país, principalmente com as estatais, empresas patrocinadas pelo Estado que atuavam em setores pesados. Um exemplo dessas empresas é a Companhia Vale do Rio Doce, que atuava na área de mineração. A Revolução Industrial do Brasil trouxe diversas consequências, sendo elas positivas e negativas. Os principais pontos positivos foram a criação de milhares de empregos para trabalhadores nas indústrias, a diminuição de custos e aumento de produção, tornando os produtos mais baratos, e o crescimento e progresso de infraestruturas e transportes. Já os principais pontos negativos foram o grande uso da mão de obra infantil, o crescimento desordenado dos centros urbanos e a crescente poluição do ar e dos rios por conta dos lixos e produtos químicos gerados pelas indústrias. Mas que dizer de hoje? Desde a terceira revolução industrial, o desenvolvimento de novas tecnologias favoreceu o cenário para o mercado. A globalização possibilitou a conexão entre os países de maneira mais rápida. A robotização dos processos, que nada mais é a automatização de atividades humanas em indústrias, resultou em um grande avanço para os mesmos. O capitalismo industrial passou também a significar desenvolvimento.
Países ricos são altamente industriais, com a presença de multinacionais que se expandem com suas filiais para países latino-americanos, africanos e asiáticos, revertendo seus lucros em forma de aprimoramento tecnológico. Até mesmo a agricultura é modernizada, utilizando pouca mão de obra. A população é predominante urbana, com o crescimento populacional tendendo a ser fraco. Já os países menos desenvolvidos quase não têm atividade industrial e sua agricultura utiliza de muita mão de obra, sendo essa a atividade principal. Porém, toda essa automatização dos processos e essa robotização trazem algumas consequências, como o desemprego, que gera altas taxas de desigualdade social, e as dívidas internas, que são muito frequentes nesses países. Essa foi a nossa explicação sobre o capitalismo industrial. Espero que tenham entendido e obrigada pela atenção.